Escrituras, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Nós vamos fazer a leitura no 3º capítulo, iremos ler do verso 1 até o verso 19. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, do verso 1 ao verso 19, o tema que nos foi dado, servindo ao Senhor através do louvor. Abacuque, capítulo 3, do verso 1 ao verso 19. Muito fácil de encontrar, está entre Gênesis e Apocalipse, está certo? Abacuque, capítulo 3, verso 1 ao verso 9. Assim nos diz as Sagradas Escrituras. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como a luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberto o teu arco, e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com os rios. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir a sua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas os pés às nações. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres a todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com as suas próprias lanças, os quais como tempestades avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marchas com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas, ouviu e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Vamos fazer mais uma oração? Feche seus olhos, curva sua fronte. Querido Deus, os nossos corações estão alegres e felizes, Senhor, pela oportunidade que temos de estar diante da Tua presença, pelo privilégio que é poder contemplar a Tua face e podermos abrir os nossos lábios para, com a força dos nossos pulmões, render louvores e tributos de honra ao Teu santo nome. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu já nos proporcionastes até aqui. E neste instante nós temos diante de nós a Sua palavra. E nós cremos que ela é o pão que alimenta a nossa alma. Ela é a água que sacia a sede de nosso árido coração. É a bússola que nos aponta a direção a seguir. Nesta noite, Santo Espírito de Deus, nesta manhã bendita, nós te suplicamos.
Fala conosco mais uma vez através da tua santa palavra. Torna os teus desígnios conhecidos do teu povo e faze-nos, ó Deus, discernir a tua voz e a tua vontade nesta manhã. É isso que nós te pedimos, com o nosso coração agradecido, em nome de Jesus. Amém. Servindo ao Senhor através do louvor. O livro do profeta Abacuque, na verdade, é um grande diálogo registrado de uma oração contínua e cheia de momentos dramáticos, em que este profeta se coloca diante de Deus, para buscar a presença de Deus, para orar ao Senhor Deus. E depois, se você ler o contexto de todo este livro, que tem apenas 3 capítulos, você verá que Abacuque inicia o seu diálogo com o Senhor, questionando ao Senhor. E a sua intimidade com Deus era tamanha a ponto dele, de alguma forma, colocar como se Deus estivesse inerte diante das injustiças, do pecado e das distorções tão profundas que se estabeleciam na sociedade judaica daqueles dias. Buscando a presença de Deus, Abacuque lança diante dele as suas queixas, coloca diante dele as suas insatisfações, apresenta a ele as suas preocupações, as suas perturbações e como sua alma se angustiava diante da devastação pecaminosa que atingia Jerusalém. O Senhor responde à oração de Abacuque, mas a resposta do Senhor deixa o profeta surpreendido. Deus não diz a Abacuque exatamente aquilo que ele esperava ouvir. Na verdade, o Senhor o confronta e diz que de fato ele irá agir e irá corrigir os problemas que estavam estabelecidos naquele lugar. O Senhor então diz a Abacuque que levantará uma nação inimiga, uma nação estrangeira que viria sobre Jerusalém, que marcharia sobre as terras de Israel, que subjugaria o povo eleito do Senhor e que imprimiria naquele povo profundas amarguras, angústias e provações. Ao ouvir essas palavras, o profeta fica surpreso e ainda mais consternado, e surpreendido, busca ao Senhor e questiona ao Senhor se aquela medida não seria demasiadamente dura diante daquilo que ele tinha colocado diante de Deus. Às vezes Deus não responde aquilo que nós esperamos. Às vezes Deus não diz aquilo que exatamente nós gostaríamos de ouvir. E quantas vezes nós vamos buscar ao Senhor em oração e colocamos diante dele nossas vidas e já temos preconcebido em nossos corações aquilo que gostaríamos que Cristo dissesse ou fizesse para nós. Mas o Senhor diz a Abacuque que é exatamente aquilo que vai acontecer. A Babilônia viria contra eles. A Babilônia subjugaria eles. A Babilônia escravizaria eles. E aí nós chegamos no 3º capítulo. E no 3º capítulo, Abacuque então vai concluir o seu diálogo com Deus. Mas ele vai fazer isso na forma de um louvor. Ele vai fazer isso na forma de um canto. Ele vai fazer isso na forma de uma inódia, de uma inologia. Ele vai abrir os seus lábios não somente para falar, mas ele vai adorar a Deus, ele vai buscar a presença de Deus, ele vai louvar o nome do Senhor. E no 3º capítulo o profeta vai nos mostrar o que de fato é servir ao Senhor através do louvor. Eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Eu gostaria de percorrer esse texto junto com você e de maneira objetiva, para não extrapolarmos o tempo, ouvirmos o que o Senhor deseja nos dizer nessa manhã, através da vida do profeta Abacuque. A primeira verdade está justamente no 1º versículo. E o 1º versículo diz: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Existem formas de se registrar os textos sagrados. E dentre as muitas variantes que estão presentes nas Escrituras, existe a forma salmídica ou salmódica de escrever. E Abacuque faz questão de registrar o 3º capítulo desta forma. Abacuque então nos mostra que um louvor, qualquer louvor que nós vamos entoar, ele não pode ser apenas uma música que irá brotar dos nossos lábios. Não pode ser apenas notas que irão ecoar de instrumentos. Esse louvor, acima de qualquer coisa, precisa ser uma oração. E Abacuque faz isso, ele diz: eu estou orando ao Senhor, eu estou buscando a presença do Senhor e eu faço isso em forma de um canto. Não se trata apenas de cantar por cantar. Não se trata apenas de abrir os lábios e proferir palavras sem ter o discernimento claro daquilo que nós estamos dizendo ou daquilo que nós estamos falando. O profeta nos mostra a realidade e o desafio de que ao abrirmos os nossos lábios para louvar a Deus, nós precisamos fazer isso com um coração contrito, à semelhança de alguém que busca o Senhor em oração. Abacuque então nos mostra, e a primeira verdade que salta diante dos nossos olhos, é o fato de que nós devemos louvar a Deus,
mas o nosso louvor precisa ser uma oração. No livro de Hebreus, no capítulo 13, o versículo de número 15, o autor aos Hebreus diz: por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Nós não estamos aqui nessa manhã apenas para cantar. Nós não estamos aqui apenas para abrir nossa boca e produzir belíssimas canções. Nós estamos aqui nessa manhã para orar ao Senhor através do nosso louvor. Nós estamos aqui nessa manhã para exaltar o Senhor através do nosso louvor. E quando nós abrimos os nossos lábios para louvá-lo, através de nossas canções, nós expomos o nosso coração e o íntimo de nossa alma diante do Deus que conhece nossas vidas. A primeira verdade que o texto sagrado me ensina é que o meu louvor precisa ser uma oração. Servir ao Senhor através do louvor é orar através de cada hino que entoamos na presença do Altíssimo. É por isso que nós não cantamos qualquer coisa. É por isso que nós não proferimos qualquer coisa. É por isso que somos criteriosos na seleção daquilo que vamos louvar. Porque nós não vamos cantar por cantar. Nós vamos orar e adorar ao Senhor através de cada hino que celebramos em sua presença. Mas não para somente aí. Servir ao Senhor vai muito além de apenas louvar e orar ao mesmo tempo. Veja o que diz o versículo 2 e o versículo 3. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Qual é a segunda verdade então que salta do texto bíblico? Por meio do louvor, nós devemos ter temor e desejo de avivamento. Perceba que Abacuque, na construção do seu hino, no executar da sua belíssima adoração, Abacuque então diz: eu tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações. E quais são as declarações que Abacuque escutou da boca de Deus? Para você entender a expressão do versículo 2 aqui, você precisa voltar ao primeiro capítulo e ler todo o contexto do livro. O que que Deus disse para Abacuque? Diante das inquietações do coração de Abacuque, Deus disse para ele: eu vou castigar esse povo, eu vou punir este povo, eu vou trazer sobre esse povo juízo. As suas filhas serão levadas cativas, a cidade será destruída, não ficará uma pedra sobre a outra, a devastação se abaterá sobre todos vocês. Então Abacuque, louvando ao Senhor, ele diz: eu estou ouvindo as tuas declarações, Senhor, e eu fico extremamente alarmado, eu fico em pânico, eu fico contrito, eu fico profundamente perplexo. E diante dessa realidade devastadora, diante dessa verdade amedrontadora, diante dessa expectativa terrível, o que então que eu posso fazer, Senhor? Então Abacuque se lembra daquilo que Deus sempre fez na história do seu povo. Então Abacuque, ao abrir sua boca para cantar, ele diz: Senhor, diante das tuas declarações, diante da certeza de que o juízo virá sobre nós, então, Senhor, aviva a tua obra, aviva o teu povo, aviva os teus santos, e faça isso, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faz a tua obra conhecida. Abacuque tem certeza que o juízo virá. Abacuque tem certeza que o castigo virá. Porque homem algum pode mudar os decretos eternos de Deus. Homem algum pode alterar os planos de Deus. E aquilo que Deus determinou acontecerá com a minha ou sem a minha permissão. Aquilo que Deus quer fazer na história, Ele fará com a minha concordância ou com a minha discordância. Deus não depende da minha vontade nem da sua vontade. Deus não está condicionado ao meu querer e ao seu querer. E diante da certeza que as coisas irão ficar extremamente difíceis, a única coisa que pode fortalecer os santos é a presença gloriosa do Senhor. E é por isso que Abacuque diz: aviva a tua obra, restaura a tua obra, aquece a tua obra, e faz isso no decurso dos anos, faz isso no transcurso do tempo. A gente precisa de avivamento, não é só hoje por causa do que o mundo está vivendo. A gente precisa de avivamento até o soar da última trombeta, até Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Aviva a tua obra, Senhor. Você percebe o que Abacuque está dizendo? Não tem como mudar o que está acontecendo. Não tem como mudar o que vai acontecer.
Não tem como fugir da realidade que nos rodeia. Mas nós podemos sim confiar no poder do Senhor e na sua graça que nos sustenta de pé. Aviva a tua obra, Senhor. E aviva ela no decurso dos anos. Aviva ela no decurso. A ideia no hebraico aqui é renova, Senhor. Restaura, Senhor. Sabe aquele objeto antigo que está encostado num canto, que muitas vezes perdeu o brilho, perdeu o brio, perdeu a beleza, e a primeira ideia que você tem é de descartar e jogar fora. Aí Abacuque diz: Senhor, não, pega este objeto, restaura esse objeto, limpa esse objeto, deixa ele como era no início, bem novinho, bem bonito, bem glorioso. É a ideia de renovação. É 98 anos, renovando de ano a ano, de ano a ano, de ano a ano, e a obra vai sendo avivada pelo Espírito de Deus. Entende, meu irmão? Você entende? Abacuque diz: aviva, Senhor. Mas essa maravilhosa realidade de avivamento, ele condiciona dentro dos limites de Israel. Perceba que ele descreve o Monte Parã, ele descreve as terras de Temã, e ele está dizendo: a glória do Senhor cobre os céus, e a glória do Senhor enche toda a terra com o seu louvor. É uma coisa que nós não precisamos só para esta igreja, é uma coisa que nós precisamos para a nossa cidade, é uma coisa que nós precisamos para o nosso estado, é uma coisa que nós precisamos para a nossa nação, é uma coisa que nós precisamos para este mundo caído. Nós precisamos da presença redentora do Senhor. E essa deve ser a tônica do nosso louvor. E essa deve ser a máxima de nossa adoração. Precisamos buscar a Deus e a sua maravilhosa graça. Precisamos buscar a Deus e a sua maravilhosa presença. Mas quais são as estrofes desse hino? O que Abacuque está cantando? O que ele está louvando? O que ele está dizendo? Veja o que diz o versículo 5 e 6. Adiante dele vai a peste, e a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra. Olha e sacode as nações. Esmigalham-se os montes primitivos. Os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Versículo 8. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros a tua ira, ou contra o mar o teu furor? Já que andas montado nos teus cavalos, dos teus carros de vitória. Versículo 10 e 11. Os montes te veem e se contorcem. Passam torrentes de água, as profundezas do mar fazem ouvir sua voz, e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param nas suas moradas, ao resplandecer a luz das tuas flechas cintilantes, ao fulgor do relâmpago da tua lança. O que Abacuque está declarando? Qual é a expressão do louvor de Abacuque? Abacuque está reconhecendo e declarando a soberania de Deus sobre a sua criação. O que nós cantamos, irmãos? Qual deve ser a máxima de nossa adoração? O profeta declara um Deus soberano. E como é que esse Deus soberano ele se revela na história? Um Deus soberano que exerce controle sobre as pestes e as pestilências. Um Deus soberano que exerce controle sobre a terra treme diante da sua presença. Um Deus soberano que faz com que as nações sejam sacudidas pelo cetro da sua vontade. Um Deus soberano que esmigalha os montes mais primitivos, os outeiros mais antigos. Um Deus soberano que é eterno diante de uma criação que é passageira. Um Deus soberano que é duradouro diante de circunstâncias que são temporais. Um Deus soberano que tem controle sobre todas as coisas que nos cercam. Você só acordou nessa manhã porque Deus quis que você acordasse. Você está respirando nessa manhã porque Ele quer que você respire. Seu dinheiro, seu poder, seu prestígio, sua posição não significam absolutamente nada. Você é pó e cinza, mas Ele é eterno e soberano. E nós precisamos voltar a cantar a soberania de Deus. Um Deus que não está centrado na minha vontade, mas um Deus que me concentra no centro da sua vontade. Um Deus que não está aqui para fazer o que eu quero, mas um Deus que está aqui para que eu o sirva segundo a sua palavra e o seu mandamento. Aí Abacuque diz: Senhor, é contra os rios que tu estás irado.
É contra a criação que tu estás irado? É contra as obras da criação que tu estás indignado, Senhor? Não. Por que não? Os montes te veem e eles se contorcem. Eles se contorcem diante da tua presença. As torrentes das águas passam diante da tua presença. As profundezas dos mares fazem ouvir a tua voz e levantam suas mãos bem alto. Sabe qual é a expressão hebraica aqui? É uma coisa extraordinária e linda. Sabe por que existem ondas no mar? Os cientistas vão trazer as suas explicações científicas. O efeito da gravidade da lua. E por aí vai. E tudo isso tem sentido e razão. Mas a Escritura está dizendo que os oceanos erguem as suas ondas, erguendo suas mãos, reconhecendo a soberania do Deus que o criou. Deus criou todas as coisas. Deus formou todas as coisas. Deus trouxe à existência todas as coisas. Abacuque então declara a soberania de Deus. O Deus que nós servimos é um Deus soberano. O Deus que nós servimos é um Deus que criou todas as coisas. O Deus que nós servimos é o Deus que tem poder e autoridade sobre tudo o que existe ao nosso redor. Jesus estava com os seus discípulos num barco, navegando no lago da Galileia. De repente uma tempestade se abate sobre aquela embarcação, muito comum naquela geografia. Os discípulos então se desesperam, começam a lançar fora a sobrecarga do navio, e fazem tudo o que sabiam fazer para evitar o naufrágio. E de repente algum deles olha e vê que Jesus dorme tranquilamente na proa do barco. E sem compreender e sem discernir aquela situação, vão incomodar o mestre. E o Senhor diz: por que vocês têm uma fé tão pequena? Então Jesus ordena que as águas se acalmem, e elas se acalmam. Jesus ordena que o vento cesse, e o vento cessa. O que você tem que entender, meu irmão, nós não temos controle sobre a fúria das circunstâncias, mas enquanto Cristo estiver do nosso lado, o barco não naufraga, porque Ele é soberano. Soberano Deus, grandioso Deus, poderoso Deus. Nós declaramos a maravilhosa presença de Deus. Mas não somente isso. Veja o versículo 13 e 14. Tu sais para o salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso, e lhes descobre de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo, com as suas próprias lanças, os quais como tempestade avançam para nos destruir. Regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Lembre-se, Abacuque está cantando este hino, depois de ouvir dos lábios do Senhor que Ele enviaria a Babilônia, e a Babilônia destruiria Israel. E a Babilônia é conhecida na história como uma nação perversa, uma nação que escravizava as populações e que torturava as populações, que subjugava. As histórias que percorriam todo o Oriente eram de fazer tremer os ossos da maldade, da perversidade daquele povo que vinha marchando contra o povo do Senhor. Mas se Abacuque está declarando um Deus que é soberano e que controla todas as coisas, do versículo 13 e 14, ele agora, através do seu louvor, irá declarar o seu reconhecimento de que Deus também é provedor, de que Deus também é providência. E por mais que Deus tenha permitido e designado aquela nação hostil contra o seu povo, é o mesmo Deus que cuida do seu povo. Por que acontecem coisas ruins na minha vida? Eu não sei. Por que acontecem coisas ruins na sua vida? Porque as pessoas más que a gente conhece parecem prosperar e serem felizes, e nós que nos esforçamos tanto, parece que nós damos murro contra a parede e não saímos do lugar. Eu não sei, mas o que eu sei é que Deus cuida do seu povo. Abacuque está declarando, Abacuque está proferindo com a sua canção que Deus sairá para o salvamento do seu povo. A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia quem? A sentinela. Quem cuida de você? Quem é que protege você? Quem é que guarda você? Quem é que conduz você? Nós temos o péssimo hábito de confiar em nossa própria força. Nós temos o péssimo hábito de confiar em nossos próprios recursos. Nós temos o péssimo hábito de confiar em nossas próprias habilidades. Você é finito, você é humano, você é pó e cinza, você é falho. Se você depender de você mesmo, você não vai a lugar nenhum.
Mas enquanto nós lançarmos sobre o Senhor a nossa confiança, enquanto nós depositarmos no Senhor a nossa vida, nós experimentaremos essa mesma premissa que Abacuque está nos dizendo nessa manhã. Nós confiaremos que Ele virá ao nosso encontro para nos salvar. Nós confiaremos que Ele irá ferir o perverso que se levanta contra nós. Nós confiaremos que Ele será o nosso justo juiz, o nosso fiel advogado. Nele será o nosso pleiteador. Ele será o nosso justificador. Ele será aquele que nos livrará no dia da tribulação. Jesus não prometeu a você uma viagem tranquila, não. A conversa começou assim: quer me seguir? Então toma a tua cruz e me segue. Ele não prometeu a você um mar de rosa constante, não. Ele não disse que você não ia ficar doente. Ele não disse que você não ia ter crise financeira. Ele não disse que sua família não ia ter problema. Ele não disse que seu casamento não enfrentaria crises. Ele disse: nesse mundo você vai ter aflição. Mas se você tomar a cruz e andar comigo, saiba que eu venci o mundo. Entende, meu irmão? Abacuque diz: o Senhor virá para salvar o seu povo. O reconhecimento da providência e do cuidado do Senhor. E isso tem plena harmonia. Veja como ele descreve o Senhor. Ele descreve o Senhor como um guerreiro que está indo para a batalha, que está indo para a luta, que está indo para o embate. Ele descreve o Senhor como um cavaleiro marchando sobre as águas. Ele descreve o Senhor como uma figura bélica, um general de batalhas que está indo para o conflito, para livrar o seu povo, porque o seu povo é incapaz de se proteger sozinho. E essa maravilhosa esperança tem plena harmonia com o que João nos diz no Apocalipse, do capítulo 19, versículo 11 até o versículo 16. E o que João diz em Apocalipse, capítulo 19, do verso 11 até o verso 16? João olhando para a devastação que viria sobre o planeta Terra. No versículo 11, João abre a sua boca e ele diz: eu vi o céu aberto, e eu vi um cavalo branco, e o cavaleiro que montava nele era conhecido como Fiel, e também tinha o nome de Verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. No versículo 13 diz que ele está vestido, e ele está vestido de um manto tinto de sangue. O nome dele é Verbo de Deus, e segue ele o exército que há no céu. Ele vem montado de cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Mas não somente isso, no versículo 15 João diz que da boca dele sai uma espada que é afiada, e ela fere as nações, e ele tem um cetro que regerá com ferro. Ele pisará o lagar, a ira de Deus ele trará no seu julgamento. Ele tem no seu manto e na sua coxa escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem pelejar pelo seu povo, meu irmão. A gente não confia no braço dos homens, a gente não confia no poder da terra, a gente não confia na autoridade humana. A gente tem um Deus que irá nos livrar. Ele vem para nos livrar. Ele vem para nos livrar. Sim, Abacuque viu ele marchando sobre as águas. João viu ele marchando sobre as nuvens dos céus. E nós estamos cantando o quê? Nós temos que cantar a maravilhosa certeza de que Ele virá. Nós temos que cantar a maravilhosa certeza de que Ele está vindo. Mas não somente isso. Veja o versículo 16 do profeta Abacuque, capítulo 3. Eu ouvi e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Abacuque continua cantando. Mas se existem hinos que nos inspiram com a certeza de que Jesus voltará, se existem hinos que nos motivam com a certeza de que Ele tem controle e soberania sobre a criação, também existem hinos que nos fazem discernir. Escute bem direitinho. Discernir a nossa culpa diante de Deus. Porque tudo que Israel vai enfrentar não é culpa de Deus, é culpa deles mesmos.
O profeta Jeremias diz: do que é que se queixa o homem? Ele está se queixando dos seus próprios pecados. Entende? A culpa é somente sua. A culpa não é de Deus. A culpa não é do outro, a culpa é nossa. Nós somos culpados diante dele. Não existe em você uma única faísca de bondade própria. A sua bondade é circunstancial. Você é bom enquanto as coisas são favoráveis para você. Você é generoso enquanto as coisas cooperam para o seu interesse. Seu coração, segundo Jesus Cristo, é desesperadamente corrupto. No seu coração brotam todas as raízes da maldade que destroem a sua vida. Na sua alma está sediada toda a sua prevaricação e a sua desobediência. Os seus pensamentos são maus, as suas escolhas são más. A sua inclinação é pervertida e pecaminosa. Você se esforça muito para fazer o que é bom e você tem facilidade para fazer o que é errado. Você se esforça para tentar acertar, mas você com muita facilidade erra sem fazer força nenhuma. A sua natureza é caída, seu coração é corrompido, sua alma está culpada diante de Deus. Paulo disse que todos os homens pecaram e todos eles foram destituídos da glória do Senhor. Não existe um único homem bom sequer dentro deste salão. Todos são pecadores e todos precisam da compaixão divina. Mas bendito seja Deus. Abacuque diz: eu ouvi o Senhor e a minha alma se entristeceu. A podridão tomou conta dos meus ossos. No Salmo 32, Davi diz a mesma coisa depois de desobedecer ao Senhor. A minha alma está profundamente triste, os meus ossos parecem apodrecer por causa dos meus pecados. Mas então Abacuque vai declarar de maneira gloriosa a partir do versículo 17: mesmo sendo um pecador, mesmo sendo um culpado, mesmo não tendo qualquer dignidade própria, Ele me amou antes da fundação do mundo, Ele me escolheu antes da fundação do mundo, e por minha e sua vida Ele entregou Cristo no Calvário. Então você não está aqui porque você quer. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi você. E sabe qual é a expressão grega? É eklegnon. E o que quer dizer eklegnon, pastor? Significa que Deus nos escolheu. Mas sabe onde que Deus foi nos escolher? Quando você foi procurar um marido, irmã, você procurou entre os piores ou entre os melhores? Você pelo menos achava que estava achando entre os melhores, né? Você procurou a esposa entre as piores ou entre as melhores? Entre as melhores. Você procurou a sua profissão entre as piores ou as melhores? As melhores. Você, quando faz as suas escolhas, procura entre as melhores opções. Mas eklegnon não é isso. Eklegnon é escolher entre os piores. Deus te escolheu no poço da lama da perdição. Não existia nada em você que interessasse a Ele, mas Ele, com soberania, misericórdia e amor, te escolheu entre os piores. É por isso que nosso coração não tem que se envaidecer. É por isso que nossa alma não tem que se orgulhar de nada. É por isso que a gente não tem que ter vaidade alguma. Nós estávamos perdidos, mas o bom pastor nos buscou. O bom pastor nos resgatou. O bom pastor lavou nossa alma com seu sangue e nos fez santos que louvam o seu nome. Eklegnon. Eu fui escolhido entre os piores. Abacuque diz: Senhor, a culpa é nossa. Somente nossa. Toda nossa. Mas caminhando por fim, o versículo 17 diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da costa, e me faz andar altaneiramente. Como é que Abacuque termina seu louvor? Ele começa descrevendo o juízo de Deus que vem sobre o povo do Senhor. Ele reconhece a soberania do Senhor. Ele declara a providência e o cuidado do Senhor. Ele reconhece sua culpabilidade diante do Senhor. E em meio à crise e à devastação, quando todas as coisas certamente ruins irão acontecer,
quando as circunstâncias são desfavoráveis, quando não havia previsibilidade de melhoria alguma, quando aparentemente não existia razões para celebrar e cantar, quando todas as coisas cooperavam contra o projeto pessoal de Abacuque. Abacuque então diz de maneira gloriosa, no ápice de sua adoração, ele diz: ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira fracasse, mesmo que os meus campos que eu semeei com tanto esforço não produzam mantimento, ainda que as minhas ovelhas venham ser roubadas do meu aprisco e os gados levados do meu curral. Perceba que Abacuque está descrevendo uma situação caótica, uma situação devastadora. Vamos transportar isso para os nossos dias. Ainda que eu perca meu emprego, ainda que o câncer bata na minha porta, ainda que minha família se desestruture, ainda que meus filhos abandonem o evangelho, ainda que meu marido caia na prostituição, ainda que minha esposa abandone o meu lar, ainda que eu perca todos os meus investimentos, ainda que minha empresa comece a ter dificuldade, ainda que a economia esteja colapsando, ainda que os números de desempregados estejam crescendo a cada dia, ainda que eu olhe e não veja solução aparente, sabe o que é que eu vou fazer? Eu não vou me sentar num canto e ficar deprimido, eu não vou baixar minha cabeça e ficar entristecido, eu não vou tirar minha própria vida, nem vou abandonar o evangelho. Eu louvarei ao Senhor, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei o Senhor, eu bendirei ao Senhor, eu engrandecerei ao Senhor, porque a minha vida depende do Senhor, a minha casa está nas mãos do Senhor, o meu futuro está determinado pelo Senhor, e não acontecerá nada sem a permissão do Senhor. Aleluia! Eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei o Senhor, porque Abacuque, versículo 19, o Senhor é a minha fortaleza. Entendeu, irmão? Você entende? O Senhor é a minha fortaleza. E sabe o que o Senhor faz? Ele pega os meus pés, Ele pega os teus pés, e Ele faz como os pés da corça. E como é os pés da corça? Ela salta altaneiramente. Você pode estar vivendo a pior crise da sua história. Jesus Cristo te faz saltar acima das crises altaneiramente. Não é que o problema vai desaparecer, não vai não. Quando você voltar para casa hoje, o problema está lá, no mesmo canto. Só que você vai chegar em casa com o teu coração transbordando, porque a tua alegria está no Senhor. Ainda que todas essas coisas aconteçam, eu louvarei ao Senhor. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.